No estilo fitness de hoje, nós conversamos sobre corrida na rua. Nós mostramos todos os benefícios que essa atividade pode trazer para a nossa vida. Mas nós também observamos que muitos corredores de rua hoje em dia estão se lesionando praticando essa atividade física. Então, eu vou conversar com o Dr. Juliano Aracaki, ele é fisioterapeuta e vai nos ajudar a entender essas lesões da corrida de rua e vai nos dar dica para evitá-las. Tudo bem, doutor Juliano? Boa tarde. Boa tarde. Doutor Juliano, essa afirmação que eu fiz, que a corrida de rua está causando muitas lesões, ela é verdadeira? Sim, de certa forma, sim. Na verdade, existe uma linha muito tênue que separa a corrida como atividade física e como esporte, né? Como é um esporte que dá muito prazer, né, e envolve muita superação do atleta, é muito comum que marcas sejam obtidas, né, e quilometragens semanais sejam alcançadas com muita facilidade. Automaticamente, quando você tem uma atividade física que se transforma em esporte, você também tem um aumento do risco de lesões, né? Então é comum, a atividade esportiva em geral, ela também vem acompanhada de um risco de promoção de lesões, né? Então de certa forma é verdadeira, sim. Nós podemos afirmar também que muitas pessoas estão adotando esse esporte como atividade física, né? Sim, sim. Cada vez mais a gente observa, não só números brasileiros, mas, né, números de vários países, né, que a corrida como esporte ela tem crescido muito significativamente, né? Então é muito comum hoje pessoas que usam a corrida como atividade recreacional, mas que têm desempenho e planilhas de treinamento de atletas, né? Então automaticamente é uma realidade hoje, né, esse crescimento do esporte na corrida, né? Verdade. Então, doutor Juliano, quais são as principais lesões que ocorrem nos corredores de rua? Esse universo de lesões da corrida ele é bastante amplo, né? Envolve desde o acometimento dos membros inferiores, então as lesões de pé, né, pé e tornozelo, como tendinopatias, fasciites, né, as fraturas de estresse, as lesões de joelho, né, até porque muitos fatores de risco já são pré-existentes antes da prática. Então é muito comum o praticante ele começar um esporte sem necessariamente uma orientação prévia, um exame prévio, né, um acompanhamento profissional prévio. Então, automaticamente, se ele já tem, né, a predisposição da lesão, a corrida ela simplesmente amplifica esse risco. Realmente. E quais são as causas comuns, quais são os erros comuns ou não, né, até pela prática de longa duração, tal, mas quais são as causas comuns dessas lesões? O que a gente mais observa na nossa prática clínica são inicialmente a falta de orientação, né? É um erro de treinamento, um erro de periodização, né, durante a semana que a pessoa corre, porque é muito comum o praticante começar a correr por si só, ele não se considerar um atleta, né, começar a correr sem orientação, uma avaliação prévia do médico, do fisioterapeuta, não procurar um preparador físico, né, um professor de educação física que possa não só fazer um tratamento um tratamento de base com ele de preparação e também uma periodização do seu plano de corrida. Então existem as lesões por overuse, que são as lesões de sobrecarga de treino, né, e os fatores extrínsecos também. Hoje a mídia ela fornece muitas informações e não necessariamente essas informações atendem a maior parte dos praticantes, né? Hoje, cada vez mais a gente sabe que os corredores eles têm que estar com uma avaliação muito mais criteriosa e individualizada. Então, nem sempre o tênis mais moderno é o melhor para todos, nem sempre o ambiente de corrida, a superfície de corrida é a melhor, nem sempre o gesto, né? Uma corrida com uma pisada com meio pé, uma corrida com uma corrida normal, nem sempre o gesto é igual para todos. Então, o que a gente mais observa realmente são as lesões decorrentes da má orientação dos fatores intrínsecos, que são os riscos, né, do aparelho locomotor do praticante, mas também desde a parte do ambiente, do material que é utilizado para fazer esse tipo de prática. Realmente, realmente. Doutor Juliano, e qual a sua opinião em relação às pessoas que estão acima do peso e que escolhem a corrida como meio para perder peso, para emagrecer? Inicialmente é fundamental uma realização de um exame físico de pré-participação esportiva, que é um exame que ele é feito com um médico, depois com um fisioterapeuta, né, com os profissionais engajados, né, nessa prática saudável, que é o nutricionista,
né? Então, hoje a atividade física, a corrida, ela é utilizada muito com várias prescrições, e uma delas é essa que você comentou. Então, hoje não há contraindicação do esporte ou da modalidade. O que há, às vezes, é uma dificuldade da gente colocar o candidato à corrida, né, adaptá-lo ao esporte. Então, fazer uma boa avaliação médica inicial, uma avaliação de fatores de riscos biomecânicos com o fisioterapeuta, a orientação é um trabalho conjunto com o professor de educação física também. Então, a gente sempre parte da premissa que a primeira etapa é a identificação e uma correta avaliação inicial. A partir daí, a gente consegue minimizar muitos riscos de lesões e de outros, né, os acontecimentos e comorbidades que possam vir com a corrida. Legal. Então, doutor Juliano, se você fosse dar uma dica para as pessoas que estão interessadas em praticar corrida na rua, quais seriam essas dicas para o praticante fazer uma corrida segura? A primeira dica é procurar um staff de profissionais especializados nessa prática, né? Acho que tudo parte de uma boa programação, não só da saúde, né, mas também na prevenção de lesões. Falar sobre um esporte, né, falando diretamente de lesões, né, isso é uma coisa que normalmente espanta um pouco. Então é comum, às vezes, os praticantes nem quererem ir procurar os profissionais, porque, mas se eu for num profissional ele não vai deixar eu correr, ou ele vai causar muitos bloqueios à minha prática, e na verdade não é essa, né? O intuito dos profissionais especializados, né, junto ao praticante, é exatamente fazer uma prática segura e fazer com que o esporte seja saúde e não sinônimo de lesões, né? Então, pessoal, grandes dicas do Dr. Juliano hoje, grande contribuição ao esporte, aos corredores de rua. E nós sabemos que todo esporte nos traz benefícios, mas a melhor forma é praticá-los da maneira certa. E como o Dr. Juliano diz, para quem está interessado em praticar corrida de rua, antes procura os profissionais habilitados que podem te ajudar a fazer uma prática saudável da corrida de rua. Então, conversei hoje com o Dr. Juliano Aracaki. Muito obrigado, Dr. Juliano, pelas informações, e nos encontramos em qualquer outro programa, em qualquer momento que a gente precisar das suas orientações.